Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Esta maravilhosa melodia sagrada que estamos dando início a mais uma edição do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Hoje, dia 28 de fevereiro, sábado, acabou o mês de fevereiro, não é isso, gente?
E olha, nós estamos aqui muito felizes por estarmos juntos mais uma vez, trocando mensagens, trocando energias, trocando sentimento com vocês. E todos os sábados estamos juntos, não é verdade? Às 21 horas aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E a minha felicidade, ela está assim, sempre duplicada, né? Porque eu estou aqui do lado de pessoas maravilhosas, desses anjos que compõem a família Tel. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês, que ao invés de eu chamar a Dona Flávia, eu estou brincando aqui com ela, que hoje ela é a substituta da Dona Flávia aqui no programa, hein, gente? Já que a nossa querida mãe espiritual Flávia, daqui já vai o meu abraço, meu beijo, meu carinho, meu cheiro, meu tudo para ela, está lá do lado da nossa filha carnal, que está assim aguardando os momentos da chegada da nossa Manuela, nossa netinha, né, se Deus quiser. E ela hoje aqui está do nosso lado, fazendo aqui, tentando representar a Dona Flávia. Que responsabilidade, hein, Érica? Boa noite, minha irmã. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. Que responsabilidade. Beijo, mãe. Beijo, Patrícia. Que nós temos uma noite abençoada. Eu espero que esteja assim aos pés dela, né? Porque a altura não dá, não. Olha, e a Manuela já está chorando. Olha ela. Olha, Manuela. Beijinho, Manu. Vem, Manu. Ah, meu Deus do céu, só esse Cláudio mesmo, né? Boa noite, Cláudio. Um abraço para você, obrigado aí pela força. E aqui do nosso lado, ele que está tentando, assim, através dos búzios, das cartas, do tarô, da bola de cristal, tal, descobrir quando é que a Manu chega, entendeu? Eu estou falando do homem que tem a intimidade com os orixás. Boa noite, meu irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos da mesa. Boa noite, família Tel, queridos ouvintes. Minha mãe Flávia, sua bênção. Tenho certeza que você está aí nos ouvindo e torcendo para que a gente tenha realmente, como você muito bem diz, uma noite abençoada de muito estudo. Com certeza terá. E aqui do nosso lado ele já está se preparando, né, gente? Porque amanhã vai ser aniversário dele, já a gente vai falar. Olha, quem quiser mandar presentes para o Rodrigo, é só mandar, tá? Aqui, programa@umbandasemfronteiras.com. Mande presentes, mande felicidades, mande abraços, mande tudo. Ele está esperando tudo. Manda bolo. Manda bolo para ele, manda tudo, que ele amanhã está ficando mais velhinho, menos cabelo na cabeça, uma série de coisas. Boa noite, meu irmão Rodrigo Moraes. Boa noite, seu Luiz. Boa noite, irmãos da mesa. Boa noite, vocês, ouvintes em casa. É uma honra poder estar aqui novamente no programa. E realmente, seu Luiz, eu estou aqui já tenso. Faltam somente 3 horas para o meu aniversário. Já vou comemorar com muitas coisas o dia inteiro. Com certeza absoluta. Eu estou sabendo que ele já vai sair daqui já para balada, tá, gente? Em homenagem ao aniversário de amanhã. E por falar em aniversário, meu querido irmão Cláudio já vai botar o parabéns aí, porque nós temos aniversariantes aí. Fala, minha querida irmã Érica. Aniversariou dia 22 a nossa querida ouvinte Sônia Moura. Sônia, um beijo. Grande beijo, Sônia Moura, na nossa escuta, com certeza. O que mais, minha irmã Érica? E hoje temos o aniversário do Hugo Gomes e do André Luiz, o pai do Telzinho. Maravilha, Hugo, grande abraço, meu querido irmão. Esse é o André Luiz, pai do Telzinho. André Luiz encarnado. Um abraço para você. E amanhã temos um irmão que não conhecemos, Rodrigo Moraes. Parabéns, Rodrigo. Grande Rodrigo, que Oxalá te abençoe e te dê muita força para você continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado. Bom, dito isto, minha querida irmã Érica, manchete do quadro Transformando do dia de hoje. Menino de 3 anos revela que foi assassinado em sua vida passada. Já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com.
Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje, queridos irmãos, um quadro, uma razão, um tema que vai deixar a gente realmente de boca aberta, né, os nossos irmãos ouvintes, mas para nós que estudamos uma parte espiritual, é apenas um renovar da nossa fé, indiscutivelmente. O caso é esse: um menino de 3 anos que vive na região das colinas de Golã, perto da fronteira entre a Síria e Israel, surpreendeu os moradores de sua comunidade ao afirmar que foi assassinado com um machado em sua vida passada e ainda mostrou o local onde o assassino enterrou seu corpo. Através de escavações, alguns homens da aldeia encontraram o esqueleto de um homem no local onde o menino indicou. O garoto também mostrou onde a arma do crime estava enterrada e, após as escavações, os homens da aldeia encontraram o referido machado. O artigo foi publicado pela revista americana Epoch Times. O menino nasceu com uma marca vermelha e longa na cabeça que, segundo a etnia drusa, na qual ele pertence, está relacionada com a morte na vida passada. Quando a criança tinha idade suficiente para falar, ele havia contado à família que havia sido assassinado com um golpe de machado na cabeça. Na etnia drusa, é comum que os adultos levem as crianças com 3 anos para a casa de sua vida anterior, caso a criança lembre do local. No caso deste menino, ele sabia em qual aldeia ele havia morado e qual era o nome dele na vida passada. Ao chegarem no vilarejo, os moradores disseram que o homem que o menino dizia ser a sua reencarnação tinha sido dado como desaparecido 4 anos antes. Amigos e parentes do homem que morreu pensavam que ele poderia ter se perdido no território das proximidades. Quando confrontado com as perguntas, o menino lembrou do nome completo do seu assassino e disse que poderia levar os adultos ao local onde o corpo foi enterrado. Lá, os adultos da comunidade encontraram o esqueleto de um homem que tinha realmente um ferimento na cabeça, né, e que era semelhante à marca de nascença da criança. Além disso, também encontraram o machado, que na verdade era a arma do crime. Diante das evidências, o assassino admitiu o crime. Meus queridos irmãos que estão aqui conosco, meus queridos irmãos ouvintes, Érica Santos, Alexandre Bahia, Rodrigo Moraes, vejam bem, todos nós estudamos uma espiritualidade, já não é de hoje. Nós já passamos até de uma, vamos dizer assim, de uma fase de crença na reencarnação para, vamos dizer assim, um estágio onde nós estamos convictos. É diferente. Uma coisa é você crer que existe a reencarnação, outra coisa é você ter essa convicção em razão de todos os exemplos que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia. A verdade é essa. Muito bem. Isso que aconteceu com esse rapaz, com esse menino, que ele tinha a sua etnia drusa, eu quero lembrar que isso não é uma particularidade desse tipo desse povoado. Por exemplo, no lamaísmo, né, vamos dizer assim, o líder espiritual dos lamas, que normalmente é o Dalai Lama, hoje nós estamos com o 14º Dalai Lama, que é o senhor Tenzin Gyatso, né? Mas a forma como esse 14º Dalai Lama é escolhido é algo muito parecido com esse caso aqui. Por quê? O Dalai Lama, ele desencarna. O novo Dalai Lama, para ele ser escolhido, entre outros fatores, ele, antes de ser retirado como uma criança ainda da sua família,
são confirmadas uma série de situações relativas àquele Dalai Lama anterior, que no caso é o 14º agora, né, que desencarnou, entendeu? Para que haja exatamente a confirmação de que aquela criança que vai assumir o posto do Dalai Lama é a reencarnação daquele que se foi. Então, quer dizer, a gente vê que essa questão da reencarnação não é uma brincadeira. E é claro que nós temos que respeitar as pessoas que não creem, que não são convictas, porque o que falta a elas é apenas uma coisa, o estudo. Porque se estudarem, elas vão ver que não teria sentido nós vivermos uma vida inteira, depois esse corpo ser pego e ser jogado na lata do lixo e acabou isso aí. Então eu queria começar pela Érica Santos, como é que você vê vamos dizer assim, essa renovação da fé para nós, entendeu? O que nos faz demonstrar, Érica, exatamente que a reencarnação, em primeiro lugar, mais do que nunca, ela não é um castigo, ela é uma oportunidade para que essa vida possa, vamos dizer assim, uma jornada, uma missão possa ter prosseguimento. Como é que você vê isso? Eu acho que é a perfeição de Deus, né? Eu acho que a reencarnação é a perfeição de Deus, porque se você parar para pensar a quantidade de injustiças, de violências que a gente vive no mundo, aqui na Terra hoje, e você pensa que quando a gente morre acaba, seria injusto, e Deus não é injusto, né? Deus é soberano, é justo, e eu acho que essas crianças que vêm agora, já preparadas para um novo tempo, vêm muito mais certas disso, elas já vêm prontas para isso, né? Você vê uma criança, não é a primeira criança, eu tenho uma amiga que tem uma filha de 4 anos, agora ela está uma moça, e ela até os 7 anos, ela falava muitas coisas da outra vida dela, ela falava quem cuidava dela, onde ela estava, e aí ela dizia que ela era cuidada pela tia Maria, e um dia, resumindo a história que é longa, eles mexendo em umas fotos na casa do marido dela, viu uma foto de uma senhora gordinha, de coca, exatamente como ela descrevia, ela deu um grito, olha aqui a tia Maria, e nem eles sabiam quem era a tataravó do pai da menina, que era ela que cuidava da menina lá no plano espiritual. Então a gente tem uma série de provas, eu acho que quem não acredita não é nem só uma questão de estudo, é uma questão de maturidade espiritual. Também, eu acho que ainda não tem um entendimento, não consegue ainda, né, colocar aquilo em prática, acha que aquilo é muito fantasioso, né, e é realmente uma questão de isso. Eu acredito plenamente, tenho certeza que nada é por acaso, ninguém está aqui por acaso, ninguém se conhece por acaso, tudo está muito bem arquitetado por Deus. E a Érica Alexandre Bahia falou uma questão sobre esse outro caso que ela citou agora, que eu queria que você abordasse sobre isso. Porque nós conhecemos, por exemplo, só aqui rapidamente, que a gente se lembre, a TVP, que é a Terapia de Vidas Passadas, a terapia reencarnacionista, que é uma outra também que é muito parecida com a TVP. Mas uma coisa me chama atenção com relação a isso. Aliás, 2 questões. A primeira, nem todas as pessoas têm a permissão ou têm o dom de ter esse tipo de certeza. Vamos dizer, aí já cai no que a Érica falou, que é a questão do amadurecimento espiritual. Muitos não têm. E outros, além de não ter essa permissão, o que acontece? Muitas pessoas fantasiam. Por exemplo, eu li alguns livros de Brian Weiss, que é um grande trabalhador dentro dessa área de vidas passadas, de TVP. Então, o trabalho do Brian Weiss é maravilhoso. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte, é que as pessoas que participavam dessas terapias de vidas passadas, normalmente diziam que eram Abraham Lincoln, que era Mahatma Gandhi, que era Napoleão Bonaparte. Ninguém era um transeunte do meio da rua, um Luiz Fernando da vida. Você está entendendo? Como é que você vê isso? Esse sugestionamento, essa falta de autenticidade num trabalho, naquilo que é puro da espiritualidade. Fala, Bahia. Você falou exatamente a palavra, Luiz. As pessoas ficam preocupadas em dar uma autenticidade, né, e acabam criando, né, fantasiando, e aí complica mais ainda o entendimento de uma coisa que cada vez está mais evidente, né? Então, eu acho que não se deve ter essa preocupação exagerada em se querer provar nada, né?
humanidade está caminhando, a própria ciência, aos pouquinhos, ela está aceitando, ela está começando a aceitar, os próprios cientistas, os próprios médicos, né? Muitos deles já estão aceitando a reencarnação. Então, Luiz, isso é só uma questão de tempo. A humanidade progride e nós estamos aí em vias de partir para uma regeneração planetária, né? E isso aí, com certeza, vai ser uma nova realidade, que todos vão estar cientes, todos vão estar com essa compreensão. É só uma questão de tempo. Eu acho que não é a questão... Não se pode dar uma autenticidade a uma coisa, impor uma autenticidade. As pessoas têm que aceitar isso com maturidade. A palavra maturidade realmente é bem colocada, né? Isso. Isso que o Alexandre Bahia está colocando, o Rodrigo Moraes, eu queria que você desenvolvesse até esse pensamento pelo seguinte, porque a gente precisa entender uma coisa: nós não podemos de forma nenhuma deixar de compreender que cada um de nós tem o seu, vamos dizer assim, tem o seu momento dentro da jornada espiritual, tem o seu entendimento sobre as realidades da vida, e nós não podemos faltar com o respeito a essas pessoas que ainda não creem, que ainda não têm a convicção e que, como a Érica falou e o Bahia também, não tem ainda o amadurecimento para compreender aquelas 3 perguntas principais que só as filosofias espiritualistas, as religiões espiritualistas ou a própria espiritualidade é que tem condições de nos passar. Quais são as 3 perguntas? De onde eu vim, o que estou aqui fazendo e para onde vou depois do desencarne. Como é que você vê isso? Seu Luiz, algumas pessoas realmente não ainda possuem talvez esse esclarecimento para poder perceber a reencarnação e como ela seria um fator óbvio para os nossos dias, inclusive para o nosso desenvolvimento espiritual. Algumas pessoas realmente elas necessitam, talvez nessa encarnação, talvez vão necessitar numa próxima encarnação, quando elas chegarem aqui, de poder se abrir um pouco mais para o entendimento do mundo, para o entendimento de Deus. Por exemplo, e até como o senhor estava falando agora há pouco em relação às terapias, as terapias de vidas passadas, elas são até uma forma que a própria ciência já utiliza para poder provar que a reencarnação ela é possível. Então, isso faz parte, inclusive, de um tratamento da psicologia, do tratamento holístico, né? E como foi falado aqui, muitas pessoas se preocupam e talvez se crie aí uma cultura de se dizer que foi alguém importante, a pessoa foi Cleópatra, foi César, foi um presidente, enfim, todo mundo foi uma pessoa importante. Que, na verdade, o que importa para a gente não é quem nós fomos, é quem nós somos e quem nós vamos ser. Então, no nosso desenvolvimento, através da reencarnação, nós temos que ter sempre a noção de que algumas pessoas, dependendo do seu momento de desenvolvimento espiritual, vão acreditar ou não. Então, a gente deve respeitar. E eu até costumo, por exemplo, sempre jogar uma sementinha, até entre os meus familiares, que na minha família, por exemplo, eu sou o único que acredita em reencarnação. Então, eu sempre jogo uma sementinha para ver que se dali pode nascer alguma coisa ligada a isso, pode nascer algum interesse. Mas cada um vai ter o seu momento. Vai ter o seu momento, com certeza absoluta, onde vão ou acreditar ou vão estar convictos, não é verdade? Isso. Mas eu acho o mais interessante é que, acreditando ou não na encarnação, o principal é acreditar no amor de Deus. Isso aí, com certeza absoluta. E por falar em Deus, para que a gente possa fechar esse quadro transformando, obviamente nós estamos aqui respeitando todos os outros pontos de vista e etc., mas nós não podemos deixar de lembrar que, inclusive no Evangelho de Mateus, na nossa visão espiritualista, o próprio Jesus diz que Elias voltou e nós não o reconhecemos, né? Isso no próprio Evangelho de Mateus. Então, gente,
nós precisamos entender uma coisa. Respeitando mais uma vez todas as posições, a reencarnação é uma questão mais do que nunca da justiça divina, da misericórdia divina, e casos como este aqui, que eu trouxe hoje, o caso do lamaísmo, esse outro tema abordado aqui pela nossa irmã Érica, isso só faz com que nós possamos renovar a nossa fé na grande força espiritual. E nós vamos já para um spot comercial e estamos voltando dentro de alguns instantes no quadro Recados da Semana, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do workshop Oculto ao Ori na Umbanda com o Dr. Alexander de Oxóssi, na forma presencial ou à distância, no próximo dia 15 de março, domingo, às 10 horas da manhã, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. No workshop Oculto ao Ori na Umbanda, serão abordados banhos, amacios, oferendas, limpezas, fortalecimento, orixás, chácaras e tudo mais para a sua cabeça. Venha participar do workshop Oculto ao Ori na Umbanda com o Dr. Alexander de Oxóssi, dia 15 de março, domingo, às 10 horas da manhã. Informações e inscrições, Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, ou até pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou então pelo telefone 2597-1323, 2597-1323. Minha querida irmã Érica, dá o recado do programa Umbanda Sem Fronteiras. Você, meu irmão, que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência, não só entre os praticantes e simpatizantes das tradições afro, como também os espiritualistas em geral. Com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a mantermos nossa programação radiofônica. Informações 2597-1323. 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Se você já conhece ou ainda não conhece o Grupo Familiar Amor e Esperança, o meu querido irmão Rodrigo Moraes vai falar sobre ele. Diga lá, Rodrigo. Isso aí, seu Luiz. Conheça o Grupo Familiar Amor e Esperança no Templo Estrela do Oriente. Palestras e atendimentos gratuitos sobre dependência química, todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, com a irmã Sandra Estrela, conselheira e membro da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas. O Templo Estrela do Oriente está localizado à rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323. 2597-1323. Olha, o meu irmão Bahia vai dar uma dica de uma senhora palestra pra gente lá no Templo Estrela do Oriente, que é sábado que vem, né, Bahia? Com certeza, Luiz.
O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita O Perdão e o Auto-Perdão. Tópicos a serem abordados: aspecto terapêutico do perdão, perdão como instrumento de paz, auto-perdão e progresso espiritual, entre outras coisas. A palestrante é a Bianca Cirilo, psicóloga, pesquisadora na área de segurança pública, escritora e tarefeira espiritualista. Dia 7/3/2015, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Após as 18 horas, sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente, os médicos do astral. Maravilha, maravilha, Bahia. Olha, nós temos, hoje é dia 28 de fevereiro, amanhã, dia 1º de março, existe uma grande tenda de Umbanda, que foi uma das 7 tendas fundadas pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, e nós temos um convite que Pai Pedro Miranda está pedindo para passar para vocês. Fala para nós, Érica. Contamos com a sua presença, juntos e irmanados, vibrarmos ao Pai Amantíssimo pelos 80 anos de fundação da Tenda Espírita São Jorge, a 6ª tenda fundada sob a orientação do humilde Caboclo das 7 Encruzilhadas. Dia 1º de março, domingo, 18 horas, Rua Senador Nabuco, número 122, Vila Isabel. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, fala sobre o curso Umbanda Sem Fronteiras, que o pessoal ainda pode participar. É isso aí, seu Luiz. Você, meu irmão, você, minha irmã, que nos ouça, que nos escutam todos os sábados, ainda é possível participar da 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Nos procurem lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você começa a participar imediatamente. Informações 2597-1323, 2597-1323. E se você não pode participar presencialmente, você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. E eu ainda quero dar uma grande dica para você, meu irmão que me escuta, para você, minha irmã. Mande perguntas e faça seus comentários, olha que bacana, sobre o programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras, através do seu WhatsApp. Olha que coisa moderna, chique, né? Envie solicitação para o número, olha aí, vou dizer, hein? 999-495494, repetindo, 999-495494, e fiquem sintonizados conosco. Meu irmão Bahia, quer dizer que segunda-feira agora, dia 2 de março, nós vamos ter uma grande gira de consulta com os nossos Exus e Pombageiras lá no Templo Estrela do Oriente? Exatamente, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 2 de março, às 20 horas. Sessão de consulta com os Exus e Pombageiras, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas. Maravilha! Já que teremos esta grande gira de consulta com os nossos Exus e Pombageiras, segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, nada mais justo do que realizarmos uma singela homenagem para a Falange de Exus, de frente, lá da Casa da Cabocla Jurema da Praia. Saravá Falange de Tranca-Rua das Almas. Vai aí! Quando da lua segurar o refletir, essa uma custa na hora. Aí que chega agora, já deu a noite. Canta a rua que chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilha. Maravilha, Saravá, força de seu Tranca-Rua das Almas, de toda a sua falange. E nós vamos rapidamente para um bloco comercial e já estamos voltando. Olha só, gente, ainda tem
o Momento Mirua. Vou trazer uma baita de uma novidade para o Momento Mirua para vocês ouvirem. E além disso, o quadro Saravá Umbanda, já já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua caminhar e ouvir ao longe sua voz. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Em homenagem aos casais apaixonados. Pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal. O melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua.
O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. O movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, está apoiando o 2º Festival de Cantigas Afro-Brasileiras do Ogã José Carlos de Oxóssi, dia 12 de abril de 2015, domingo, às 14 horas, 2 horas da tarde. Cantigas de Exu a Oxalá. O local será na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Mesas a R$15. Telefone para inscrição 2215-5582, 2215-5582. E você que é tarefeiro ou simpatizante, participe do WhatsApp do Mirua. Envie solicitação para 999-495494, repetindo 999-495494, e fique informado sobre as atividades do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Mirua, rumo à regeneração. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Todas as pombagiras, girar! Siga na sua banda. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Eu gostaria, meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo, gostaria de pedir desculpas. Nós tivemos uns probleminhas técnicos na primeira parte do nosso programa e que já foram, obviamente, sanados, e vamos que vamos, tá certo? Eu queria lembrar sobre, no próximo dia 15 de março, nós teremos um grande workshop lá no Templo Estrela do Oriente, que é o culto ao Ori na Umbanda, com meu querido irmão Dr. Alexander de Oxóssi, esse que é o titular do programa Oxóssi, o Caçador da Riqueza, que começa logo depois aqui do nosso programa A Umbanda Sem Fronteiras. O workshop ele tanto será presencial como à distância. 15 de março, domingo, 10 horas da manhã, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. No workshop, o culto ao Ori na Umbanda, serão abordados banhos, amacis, oferendas, limpezas, fortalecimento, orixás, chakras e tudo mais para a sua cabeça. Venha participar do workshop O Culto ao Ori na Umbanda, com o Dr. Alexander de Oxóssi, dia 15 de março, domingo, às 10 horas da manhã. Informações e inscrições lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. E também, se quiserem mais informações, é só ligarem 2597-1323, 2597-1323. E agora no quadro Saravá Umbanda, aqui do programa Umbanda Sem Fronteiras, substituindo a minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, aqui está a minha querida irmã Érica Santos com as perguntas do dia de hoje. Diga lá, minha irmã Érica. Vamos lá, Luiz. A pergunta é da Kátia Cristina. Quais serão os orixás regentes de 2015? O que podemos esperar da influência mais forte desses orixás? Um abraço, Kátia. Ô Kátia, o nosso Saravá fraterno, veja bem, a escolha, a identificação do orixá regente do ano, até isso é algo que a diversidade tem a sua marca. A gente já ouviu aí vários segmentos, cada um dando uma visão, tá certo? Na nossa visão, com certeza absoluta,
Ogum é aquele que está de frente, regendo o ano de 2015, tá? Inclusive, nós estivemos até vendo dentro do calendário lunar também, é Ogum que responde da mesma maneira. Então, minha irmã, é indiscutivelmente um ano de muita luta, é um ano, como todos os anos são, isso indiscutivelmente, né? Mas é um ano de muita luta, de muitos desafios, mas Ogum está na nossa frente, abrindo os nossos caminhos, nos mostrando a estrada, a direção que nós devemos seguir, cujo caminho, indiscutivelmente, nos levará aos pés do Divino Mestre, tá certo? Fique com Deus. Nossa próxima pergunta. Vamos lá. A Kátia também perguntou sobre a entidade... Peraí, só um instante. Não tem problema. Vamos achar a pergunta da Kátia. Senão a gente passa para uma outra. Achamos a outra aqui. Achamos o Marcos a outra. Viana. Marcos Viana. Está perguntando se existe Zé Pilintra da Lapa. E de que linha ele seria, direita ou esquerda? E qual seria as suas características? Como é o nome dele mesmo? Marcos. Não esquece de marcar Ribeiro. as perguntas que a gente já Pode foi. deixar. Marcos, meu querido saravá fraterno, veja bem, irmão, eu entendo as denominações das entidades da seguinte forma. Quando a gente fala, por exemplo, Zé Pilintra, nós estamos falando de uma falange de espíritos, onde nós temos ali 400 espíritos atuando em multiplicidade. E isso está referendado na obra Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion. Então nós temos uma falange. Essa falange chama-se, vamos supor, nesse caso específico que você está falando, essa falange chama-se Zé Pilintra. Agora, se você tem vamos dizer assim, um desdobramento desse nome, Zé Pilintra da Lapa, Zé Pilintra da Calunga, Zé Pilintra da Encruza, Zé Pilintra vamos dizer, do Alto do Jangadeiro, Zé Pilintra do Nordeste, porque Zé Pilintra, veja bem, esse nome propriamente dito, nós estamos falando das tradições nordestinas, tá? Dos grandes mestres juremeiros, cujo líder também é Zé Pilintra. Olha só, como é que ele já entra numa outra realidade. Aqui para nós temos Zé Pilintra como um Exu. Ele está inserido na falange de Exu, independentemente dessa falange de Exu se desdobrar para uma outra linhagem de espíritos denominada o quê? Malandros. Entendeu? Agora, essa questão de direita ou esquerda, isso é uma coisa até engraçada, o Bahia, Rodrigo e Érica. Isso é uma denominação mais dos nossos irmãos de São Paulo, não sei se vocês já repararam isso, que eles chamam mais entidades de direita e entidades de esquerda. As entidades de esquerda que eles se referem lá em São Paulo são exatamente os Exus, entendeu como é o negócio? Então, não quer nem dizer que sejam espíritos negativos, não. É apenas uma denominação. Exatamente. É uma forma deles se referirem aos nossos compadres e comadres, vamos assim dizer. De direita ou de esquerda? De esquerda, com certeza, eles lá sempre se referem com os Exus. Mas, meu irmão, não existe Umbanda sem Zé Pilintra. Zé Pilintra é uma entidade que mora no nosso coração, uma das grandes falanges que desempenha trabalhos maravilhosos dentro da Umbanda, e ai de nós se não fosse seu Zé Pilintra, tá certo? Fique com Deus. Tem mais uma perguntinha? O Tiago, ele gostaria muito de entender como são feitos estudos acerca do povo do Oriente. Se existem livros, artigos a respeito deles que sejam de fácil acesso. Tiago, nosso saravá fraterno. Irmão, se existe ainda uma coisa assim, bem carente em termos de estudos dentro da Umbanda, por se tratar de uma falange nova, é a falange espiritual do povo do Oriente. Entenda bem, a Umbanda é um processo em construção. Estão surgindo falanges novas, mas novas em que sentido? Não é que elas passaram a existir agora, não é isso. Elas sempre existiram. Nós é que estamos tomando conhecimento dessas falanges agora. Você quer ver? Falange do povo do Oriente, a própria malandragem, os baianos, os marinheiros, está aqui o Bahia me lembrando, os próprios ciganos, entendeu? Um desdobramento da falange de caboclo, que seria os boiadeiros também. Então, meu irmão, o que nós precisamos? Por isso é que a gente fala que a gente precisa estudar
a gente precisa buscar o conhecimento. Ainda existe muito, sobre a pergunta, né, que você fala, né? Ainda existe muito pouca coisa. Agora, por exemplo, nós já fizemos uma palestra lá no Templo Estrela do Oriente, falando sobre a falange do povo do Oriente. Eu tive, inclusive, gente, até para a família Tel que está aqui comigo, nos ouvindo e tal, eu já tive até uma intuição. A gente precisa ter só tempo para buscar isso. O Rodrigo até já foi designado para buscar uma outra situação também. Da gente falar sobre as novas falanges de Umbanda, seria até o tema de uma palestra. As novas falanges de Umbanda, para falar exatamente sobre essas falanges todas. Povo do Oriente, ciganos, baianos, marinheiros, boiadeiros, explicando exatamente essa nova realidade vibracional para as pessoas. Para você ter uma noção, o povo do Oriente é uma falange tão, como é que se diz, tão importante. Já existem casas fazendo suas sessões. Nós temos no Templo Estrela do Oriente. As pessoas confundem o povo do Oriente com o povo cigano. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Veja bem, o povo do Oriente, ele é formada, essa realidade vibracional chamada povo do Oriente, essa falange, ela é formada basicamente de quê? De médicos espirituais, de enfermeiros do astral superior. Qual é as principais características de trabalho delas? Primeiro, o tratamento espiritual do corpo e da alma, tá certo? Eles intuem muito a medicina terrena. Você pode ter certeza, você tem um parente teu aí com uma doença que não se consegue enxergar. Eu não estou falando isso porque eu acho, não, porque a gente vivencia isso no dia a dia, no trabalho de terreiro, hein? Um parente teu que está na mão de um médico, os médicos hoje em dia, tudo virose, pede ao povo do Oriente que a doença aparece. Entendeu? Outra coisa, são responsáveis pela nossa evangelização, por nos ajudar a tirar a religião um pouquinho da cabeça e trazer para o coração. Então o povo do Oriente tem essas características principais. Nós, inclusive, no dia 16 de maio, estaremos realizando no Templo Estrela do Oriente um primeiro festival de cantigas do povo do Oriente para auxiliar, porque tem muitas casas querendo fazer a sua gira do povo do Oriente e não sabem nem quais são as cantigas. Então nós vamos dar essa contribuição e vamos gravar um CD do povo do Oriente, para que todo mundo saiba aí que existem pontos, cantigas próprias falando sobre essa falange. Tá, Sr. Luiz, só queria falar rapidinho, até interessante, porque o povo do Oriente é até uma forma da gente poder conhecer outras religiões, porque através do povo do Oriente vem mestres hindus, mestres do taoísmo, enfim, de outras religiões. Então é muito interessante isso. Inclusive a gira de Umbanda mais universalista que eu já conheci na minha vida, que a gente ali canta música evangélica, música católica e mistura tudo ali, que eu vou te falar, e no final, graças a Deus, sai todo mundo assim, não há palavras para dizer. Tá certo, meu irmão? Nós ainda vamos desdobrar mais sobre a questão do povo do Oriente. Bom, estamos já aí num finalzinho de programa. Eu gostaria do boa noite da minha querida irmã Érica, que com muita competência substituiu hoje a nossa mãe espiritual Flávia. Boa noite, ouvinte, boa noite, irmão. Olha a salva de palmas aí, Érica, olha aí, ó. Meu Deus, quem dera. Estou aqui ajudando. Boa noite especial para nossa mãe Flávia, para Patrícia. Que vocês fiquem bem, que a Manu venha com muita saúde e que venha alegrar ainda mais a nossa vida. Que assim seja. Olha a Manu aí, Até a Manu já está participando do programa Umbanda Sem Fronteiras, hein? Que desse Cláudio, esse menino. Queria ter um filho assim, como dizia o Chico Anísio. Fala, meu querido irmão Bahia, dá o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos, família Tel, amados ouvintes. Até o nosso próximo encontro, se o Pai Oxalá assim permitir. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, que já está aqui preparando as suas coisas, ele já está saindo para a balada, que amanhã é aniversário dele, entendeu? Calma, Rodrigo, espera, deixa o programa terminar, Rodrigo, espera, meu filho. Seu boa noite, meu querido irmão. Boa noite, seu Luiz, boa noite, irmãos da mesa, boa noite, vocês de casa. Boa noite, dona Flávia, Patrícia e Manu. Estamos aguardando muito a chegada de você, a sua chegada, Manu. Quero agradecer a todos mais essa oportunidade e até uma próxima, sem Oxalá nos permitir. Se Deus quiser.
minha querida mãe espiritual, um grande beijo no seu coração. Minha querida filha também, minha querida neta que está chegando, que Oxalá te dê uma boa hora, a tia e a tua mãe. E olha, para vocês, meus queridos irmãos que estão em casa, o nosso axé, a nossa força, a nossa luz, que no próximo sábado estejamos juntos aqui 21 horas com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus. De vermelho e preto, a saia rodada, o mistério se faz presente, quando na hora grande, num canto da rua, vestida de amor e paz, girando, tomas muitas formas. O colar de ouro, o brinco dourado, a sandália de prata, desvendando mistérios, a promessa se faz. Venha com quem vier, se preciso for, tu vens, de cabelos longos e soltos, como a própria natureza. Tua dança é um colírio para os meus olhos, que te retribui em silêncio com lágrimas de gratidão. Fazes o que queres, porém, somente o bem. As linhas do teu sorriso refletem as lindas noites de luar, onde brilham as mais belas estrelas. Nos altos e baixos da vida, nas idas e vindas, na mística madrugada, meu olhar te procura. Passam-se as horas e lá estás, bela como a rosa. Tua energia, representada no amor e na natureza, me transmite a serenidade, a paz, pois a bondade é o aroma que exala do teu ego. Na busca de uma evolução, levaste contigo as tristezas e as dores que nos atormentavam, e com tua taça fizeste um brinde ao amor. Ouvi uma gargalhada. Vi em meu jardim as rosas se entreabrindo. Era a certeza de tua presença em minha vida. A partir daquele momento, entreguei meu destino, desejos e sonhos em tuas mãos, representando o perfeito equilíbrio de minhas ações. Desde então, passei a ser livre, a buscar em meu interior a tua divina presença, tendo a felicidade em cada momento de minha existência. Um sorriso no rosto e uma rosa na mão são provas inequívocas da tua presença, da tua força e da tua proteção. Salve a grande vibração da pombagira rosa vermelha, a rainha das 7 encruzilhadas. Gira, girê, moça!